por excelência. Foi não. Antes de começar, alguém me perguntou, em razão dessa mudança que passou aqui de uma energia diferente no dia 4, principalmente, se você não poderia, já que dia 6 é a nova palestra, aqui está querendo fazer uma vivência. Eu topo. Agora, note que no dia 5 eu vou estar em Joinville, porque parece que tem gente se mexendo nesse sentido. Dia 5 eu estaria à noite, sexta-feira, portanto, em Joinville. Agora, esse texto que eu acabei de ler agora, que eu acho que os senhores receberam também, que fala dessa data de 5 de maio, fala da 0 hora de Greenwich, e não na 0 hora aqui no Brasil. Portanto, dia 6 nós estamos dentro do calendário legal. Né? Então, tudo bem. Eu acho que a data está certinha, 6 de maio, a gente pode fazer uma prática aqui, porque esses períodos de transformação, gente, toda essa energia na qual nós estaremos envolvidos nesse tempo agora de transformação, eu diria para vocês, olha, cada segundo, cada momento é importante. Nós estamos vivendo uma fase de transformação, do ponto de vista energético, espiritual, tão intensa, e que nós temos que aproveitar, de alguma forma, todos os instantes do nosso dia a dia, na nossa noite, etc., para essa sintonia, para buscarmos essa sintonia, porque é ela que vai garantir um aceleramento atômico-molecular, tanto a nível físico quanto nos outros níveis, para que a gente possa, enfim, acessar essas outras dimensões de realidade. E é importante vocês notarem que essas transformações não são coisas assim do tipo, de repente o sujeito percebe que o corpo dele é de luz. Nós precisamos entender o que sejam essas coisas, compreender realmente o que seja isso. Nós não vamos ter uma percepção direta de qualquer fenômeno, porque nós estaremos dentro do próprio fenômeno. Nós vivenciaremos isso dentro do processo. Nós não vamos estar fora como observador, dizendo, que engraçado, meu braço mudou. Não, as coisas não são assim. Nós vamos nos perceber diferentes, mudados, transformados, com um nível de percepção diferenciado em relação ao que tínhamos antes. É uma percepção que vem com vagar, não é uma coisa do dia para o outro. Então, nós precisamos ver que nós estamos já vivendo uma transformação muito acelerada. Não é só apenas o mundo externo que se transforma. Nós, como indivíduos, estamos nos transformando a uma velocidade incrível. É que nós não temos uma percepção disso ainda clara. À medida que nós formos vendo esses dias passarem, esses anos passarem, nós vamos ver o quanto nós vamos nos transformar como indivíduos. Como nós vamos estar vibrando diferente, como nós vamos estar nos sentindo diferente à medida que esse processo se dá. Veja, o processo da Terra equivale a uma coisa assim. Vamos supor que esse aqui fosse o grande caminho normal do planeta Terra, no seu curso evolutivo. Né? O que aconteceu? Num dado momento, aconteceu aquele tal desse famoso acidente que todos os extraterrestres de comunicações no mundo todo falam que um dia aconteceu. Marcou profundamente a experiência humana e exigiu intervenção para que o curso natural de evolução do planeta não fosse prejudicado. Foi necessário construir uma espécie de um caminho alternativo, uma gambiarra. Em vez de fazer esse caminho aqui, nós pegamos um atalho e vamos encontrar nesse ponto aqui exatamente onde a Terra estaria se ela tivesse caminhado o seu programa evolutivo natural. Portanto, essa linha que eu represento aqui, essa é a linha da intervenção extraterrestre, vamos dizer assim. Se houve alguma intervenção de seres dos quais descendemos e com os quais mantemos uma relação intensa, foi isso daqui. Isto é, encontrar um caminho alternativo de evolução para a humanidade para que ela pudesse se recuperar de um acidente ou de um incidente que obrigaria ela a fazer isso naturalmente. Mas como isso não foi possível, foi necessário um caminho alternativo. Isso aqui chama-se meio que Projeto Terra. Embora o Projeto Terra, ele tenha começado bem antes.
Né? Então, o projeto Terra tem um período de normalidade, vamos dizer assim, e de repente acontece um acidente, vou chamar o Toro Mahoj, é o nome extraterrestre para esse acontecimento, que obrigou a Terra então a seguir um caminho alternativo. Nós estamos vivendo isso aqui, gente. É como se uma Terra invisível tivesse continuado isso daqui. E essa Terra invisível, a chamada Terra vibratória ideal, vamos dizer assim, ela vai se encontrar com a Terra real, que está migrando aqui, ó, está seguindo este caminho. Nós estamos num ponto que começamos a sofrer ou a determinar influências disso aqui. Mais cedo ou mais tarde nos fundiremos a essa realidade transcendente do próprio planeta Terra que seguiu esse outro caminho. Compreenderam esse esquema? Então, isso vale de alguma forma para nós também. Nós podemos nos ver como seres que vínhamos com um programa evolutivo na Terra, iríamos fazer isso, no entanto, um acidente nos obriga a repensar todo o programa. É como se alguma coisa de nós estivesse seguindo o caminho normal. E agora vamos nos encontrar aqui. Vai se dar a soma. Por incrível que pareça, a palavra que os ETs usam, que eu não vou me lembrar agora, infelizmente, mas está no site. O termo que os ETs usam para esse instante aqui quer dizer justamente fusão, reencontro, soma. Isso é muito curioso. A palavra define, portanto, um momento em que, a partir daqui, nós vamos seguir um curso normal dos acontecimentos. Quer ver outra evidência disso? O grande mentor do programa evolutivo do reino humano para o sistema solar é conhecido na Terra com o nome de Lord Maitreya. Né? Pois bem, a jurisdição vibratória desse ser é solar. Portanto, nós vamos desenhar aqui o sistema solar inteiro. Tá? Aqui está a Terra. Lord Maitreya coordena o programa evolutivo natural do sistema solar como um todo. Nós aqui na Terra vivemos, além desse programa natural que é vigente para todo mundo, nós vivemos um programa particular, específico para a questão terrestre. Né? Uma excepcionalidade dentro do grande sistema. Esse programão aqui, ele é chamado Alarami. Alarami, essa palavra extraterrestre. E esse programa excepcional chama-se Alara também, Alaramar. No momento em que Alaramar terminar, isto é, o programa excepcional se cumprir, ele sai de cena e nós vamos voltar a estar sujeitos apenas ao padrão vibratório Alarami. Reina, portanto, Cristo Maitreya novamente. Por isso que as tradições iniciáticas falam do novo Cristo, Cristo Maitreya, não sei o que, o Cristo da nova era. Por quê? Porque nós vamos deixar uma condição particular, uma situação muito específica, que é a correção do incidente, e vamos cair no programa evolutivo natural do sistema solar. Então é isso que está, isso aqui é um esquema legal para nós compreender. Alguém pode falar assim, pô, Gonzaga, mas quer dizer que o programa original era mais longo do que esse? Puxa, mas por que esse que era o programa natural era mais longo? Né? Era mais suave. Muito mais suave. Nós estamos realizando num tempo extremamente curto, num tempo cósmico muito pequeno, um programa que deveria ter um curso muito mais lento e suave. É possível que a maior parte dos problemas que nós vivemos aqui na Terra, desde o nível do indivíduo até o nível do coletivo, seja justamente porque a gente teve que viver um programa acelerado de correção. Né? Bom, o famoso incidente solar, a gente não é matéria exatamente do nosso programa de hoje, Toro Mahoj, mas quem está acessando a internet direto ou indiretamente, é o próximo, eu acho que deve ser o próximo artigo meu que deve entrar no ar. É justamente a oportunidade que nós vamos explicar o porquê da situação terrestre, né? O que aconteceu e como que os espaciais estão dando conta, de alguma maneira,
dessa situação, buscando correção para essa situação planetária. O nosso tema de hoje, que eu falo que é um tema polêmico, foi um tema que nasceu dentro da minha vida, inclusive, de uma maneira muito prática, muito objetiva. Eu muito cedo peguei mochila e saí por aí. Ou seja, a gente teve a oportunidade, a partir de uma certa idade, 15 anos... Podia pedir para interromper só um pouquinho? Pois não. Eu queria pedir para o pessoal ir um pouquinho mais para frente. Ah, tem gente precisando entrar. Vamos tentar então dar uma... Todo mundo sincronizadamente. Um pouquinho mais para frente. Para ver se a gente bota mais cadeiras lá atrás. De nada. Obrigado a vocês. Obrigado. A partir mais ou menos dos... Aqueles que acham que só esquenta e não clareia. Mas se você precisa para lá... Como é que fica aí, pai? Bom, eu digo o seguinte, essa lâmpada é fria, ela esquenta e prejudica o nível de luminosidade para a câmera. Eu acho que realmente quem está numa posição que vê a janela incomoda de fato. Mas enfim, nós não projetamos o lugar. Não, que esquentar, mas você falou certo, a luz é fria. É fria, essa luz não chega a esquentar. Muito pouco. O reator dela esquenta um pouco. Abanem-se. Bom, então mais ou menos em torno de 14, 15 anos de idade, eu comecei de uma maneira um pouco empírica, sem uma disciplina, eu comecei a conhecer lugares extraordinários do Brasil, na época em que as grandes emissoras de televisão não iam nesses lugares, e que eles eram inóspitos ainda, o ecoturismo não havia descoberto esses lugares, e eu tive a oportunidade de conhecer grandes cadeias de serra no Brasil e áreas que hoje são parques nacionais e parques estaduais, reservas, enfim, lugares extraordinários, e que eu, inclusive, na época nem sabia exatamente por que estava sendo levado lá. Em muitos lugares dormia ao relento, dormia em casinhas semi-abandonadas, ou então em agrupamentos de casas diminutos que tem perdido por esse Brasil. Foi uma experiência riquíssima. É pena que na época eu não tinha condição de documentar isso, mas de qualquer forma eu estava realizando um projeto que não era só meu. Nossos irmãos do espaço depois foram revelando disso que teria um sentido muito especial. Eu, no fundo, acabei visitando grande parte das regiões sagradas do território brasileiro, e nós queremos, com essa palestra hoje, procurar compreender o que seja isso e que tipo de papel, de função, esse nosso país ou essa região do mundo tem nesse trânsito agora entre peixes e aquário. Eu digo que é um assunto polêmico, porque a maior parte de nós, enfim, nós todos somos brasileiros, apesar de descendentes uns de italiano, de alemão, de português, de poloneses, enfim, de japoneses, nós somos brasileiros, nós temos todo um carinho, ou deveríamos ter um carinho com a nossa terra, né? Com a nossa gente, com as nossas coisas, e às vezes a gente pode se sentir um pouco desconfortável com a ideia de que os espaciais absolutamente não fazem distinção entre os países. As fronteiras são outras, né? Então, essa ideia muito de que foi ventilada bastante pelo espiritismo no Brasil, Brasil terra da promissão, Brasil terra prometida, Brasília capital do terceiro milênio, essas coisas todas, isso pode ficar meio assim estranho se a gente dizer que as coisas não são exatamente dessa forma. A gente veio aqui justamente para discutir isso, mas para a gente compreender o que os espaciais dizem a respeito dessa região do mundo. Em primeiro lugar, vamos fazer uma distinção, gente. Uma coisa é Brasil, num sentido institucional, isto é, uma nação organizada, que tem suas leis, tem sua capital, sua divisão territorial, sua jurisdição específica, tem, enfim, o seu lugar no mundo, né? Dentro do contexto, enfim, da organização planetária. Outra coisa é essa região do mundo, ou melhor, esse trecho da pele do planeta Terra. São coisas completamente distintas, no sentido de que uma, vamos dizer, existe um controle cultural, define-se fronteiras, está aqui o mapa do Brasil, né?
com essas divisões de Estado, essas coisas todas. No entanto, a perspectiva que os extraterrestres têm dessa região do globo, ou desse trecho da pele da Terra, é radicalmente diferente. Nós aqui é Minas Gerais, aqui é Mato Grosso, aqui é Pará, eles não têm essa visão de coisa, não fazem essa distinção. Portanto, quando eles falam sobre essa região do mundo, e eles prometem ou se referem a fatos extraordinários que vão ocorrer em pontos desse território, eles não estão privilegiando a nação brasileira no sentido institucional. Eles estão falando de uma região do planeta como ente, como criatura inteligente, sensível, que tem uma origem, um destino e que vive o seu drama particular de sustentar uma humanidade completamente alienada em relação ao próprio planeta onde vive. Portanto, quando os ET se referem a um ponto, eles não estão se referindo a um ponto geográfico no nosso sentido cultural, mas num ponto no ser da Terra, como quem fala, o cotovelo, o peito, o meio da testa, ou seja, os lugares, as regiões, os sítios, as serras, são, vocês podem entender, como órgãos, isto é, como locais com sensibilidade particular, específica, para o ser Terra. Imagine aqui, portanto, um trecho de um globo gigantesco. Não fique prisioneiro da jurisdição da nação brasileira. Grande parte dos erros de interpretação das canalizações referentes ao Brasil se deu justamente por conta dessa vinculação. Aí fica, Brasília, capital do terceiro milênio. Eu cheguei para um dos maiores sentidos que esse país já teve, chamada Tia Neiva. Uma mulher que, em pleno estado de vigília, eventualmente almoçando, ela tinha evidência, clara audição, materializava com tudo ao mesmo tempo. E nem se importava que o fenômeno estava acontecendo. Vocês veem o nível de coisa que rolava em torno de Tia Neiva. Tia Neiva era uma figura extraordinária, muito simples, ela foi caminhoneira, assumiu o caminhão depois da morte do primeiro marido dela e criou o famoso Vale do Amanhecer, que é uma comunidade de caráter para-religiosa, que lá perto de Brasília, num lugar chamado Planaltina, e que tem uma série de templos esquisitos, estranhíssimos, e que reúne uma comunidade de mais de 15 mil médiuns. É um fenômeno louco, hoje é uma verdadeira cidade, tem ruas, centros comerciais, é uma cidade comum. E no meião fica um templo gigantesco de forma ovoide, tem um lago com pirâmides e umas estruturas que parecem coisas de cinema e que acontece lá uma cerimônia atrás da outra, porque a coisa é full time, sempre existe uma atividade mediúnica se desenvolvendo lá. Eu costumava ir muito lá, não só por interesse pessoal, mas conversar com Tia Neiva e com o esposo dela de então, que era Mário Sassi, que também já faleceu, e que foi a pessoa responsável pela compilação das canalizações da Tia Neiva, inclusive sobre a transição de era. Que o livro chama Encontro de Duas Eras, ou Encontro de Dois Tempos, ou Dois Mundos, uma coisa assim, não me recordo. Aliás, vale a pena ler os livros de Tia Neiva, é muito difícil achar, estão todos esgotados. Tem um chamado Sob os Olhos da Clarividente, que é um trabalho extraordinário. É uma pena que esses livros estejam bastante difíceis realmente de encontrar. Eu acho que só no Vale do Amanhecer. Se alguém mora em Brasília, pode fazer contato com alguém de lá e buscar no Vale do Amanhecer, na própria livraria da editora do Vale do Amanhecer, é possível, portanto, que consiga. Mas Tia Neiva chegou e disse assim, Gonzaga, esses políticos estão uns malucos. Por quê? Tinha uns senadores e uns deputados, amigos dela, que numa das reuniões que aconteceu lá no Vale, reunião informal, tipo comendo bolo de milho, tapioca nordestina e cafezinho, não sei o que mais, mel de rapadura, como eles chamam, nós estávamos conversando e alguns políticos comentavam orgulhosamente para os estrangeiros que estavam lá, porque Brasília é a capital do terceiro milênio, e porque isso aqui é a pátria do Evangelho, e sai por aí. Depois a Tia Neiva calada. Aí, de repente, a Neiva falou, olha, tá certo, vai ser tudo isso, mas pode ter certeza, não é esse Brasil de hoje. Aí ficou todo mundo meio sem jeito, porque afinal de contas, tratava-se de uma recepção de estrangeiros, tá? Aquela história de vender o cartão postal, né? Ela disse, olha, meu filho, vocês estão muito enganados nessas coisas todas, porque as coisas não vão ser assim. Não é o Brasil que é a pátria do Evangelho, é essa região do mundo. Para cá virão milhares de pessoas
numa época em que passaporte não vai ter a mínima importância. Olha o que ela estava dizendo. Olha o que ela estava dizendo. Hoje, para entrar no Brasil, precisa passaporte. E ela mesma falava, corroborando canalizações que eu mesmo tive, ele disse que dezenas de navios repletos de pessoas, de imigrantes, vão chegar nos portos e hordas de bagunceiros não vão querer que essas pessoas desembarquem, preocupados com o avanço da migração caótica para o Brasil. Isso vai acontecer. A tia Neiva viu isso, o Tulupne viu isso, também aquele outro grande canal que criou uma comunidade esotérica no Planalto, chamado... Eu agora, enfim, não me recordo o nome dele, daqui a pouco eu lembro, ele criou uma outra tipo de cidade também, né? Ele também falava a mesma coisa. Vem um monte de gente para cá desrespeitando, diz que isso aqui é outro território, que é outro país, que tem leis próprias, que tem migração, que tem aqui, as pessoas são dono da terra. Nós vamos nos sentir chocados com a ideia de que vêm milhares de pessoas. Por isso esse Brasil tem gente do mundo inteiro. É para recepcionar aqueles que ainda não vieram para cá. E nós não vamos ter que absolutamente ficar preocupados. Estrangeiros invadem o Brasil. Olha como é ridícula essa energia. Eu estou falando isso, fazendo essa distinção entre nação e local do mundo e pele da terra, para vocês verem o quanto é boba, o quanto é, me perdão até da palavra, o quanto é, sabe, atrasada essa ideia de que nós temos que deter a migração dos milhares de pessoas que vão vir para cá. Quem diz que isso aqui é nosso? Né? Por isso, eu faço esse alerta desde o início. Essa aqui é uma região do mundo. E a unidade de consciência planetária vai, na época certa, colocar as pessoas aonde elas tiverem que estar. Não vamos ser nós, brasileiros, que vamos impedir. Esse território é sagrado, temos que proteger desses, sei lá o que vem aí de fora. Na verdade, nós temos que recepcioná-los. Nós estamos aqui, não é porque escolhemos ser brasileiro, nós estamos aqui vivendo nesse lugar do planeta por uma questão de compatibilidade energética. Não porque escolhemos a nossa nacionalidade espiritualmente falando. A gente nasce no local que a gente tem que nascer, na pele do planeta Terra, independentemente da jurisdição nacional que é vigente naquele ponto. Vocês estão compreendendo a distinção que eu estou fazendo? É importante, senão vocês vão ficar chocados. A própria tia Neiva, voltando a ela falava, olha, eu não sei porque você disse que Brasília vai ser capital do terceiro milênio. Só se a capital do terceiro milênio for um monte de prédios abandonados, saqueados, quebrados e incendiados. Ela falou isso na frente do governador. Aí o governador vê lá e tal, ficou aquela história, disfarça, né? Porque ficou ruim, o cartão postal ficou horrível. Porque ele fazia propaganda de que as obras projetadas ali, de Oscar Niemeyer, etc., tudo aquilo já era o símbolo da arquitetura do futuro. Meu Deus do céu, a tia Neiva ria, chegou numa hora que ela já não aguentava mais. E isso bate com as canalizações que nós temos, porque eu vi multidões de pessoas chegando. Por fim, ela revela que entre Brasília e Goiânia iam se estabelecer em acampamentos 22 milhões de pessoas. Sem água, sem ter o que comer, 22 milhões. Para onde é que vai a massa de gente brasileira que está esperando que o governo faça alguma coisa em função das coisas que vão acontecer aí? Vão tudo para Brasília, porque acho que a decisão está lá. É onde não está a decisão, aliás, desde agora. Portanto, eu acho que vocês não tinham absolutamente que pensar de que vai ter vigência qualquer jurisdição política nas coisas que vão vir aí. Não espere do Estado, do governo, das instituições todas, inclusive das religiões, qualquer tipo de atitude. Eu acho que a comunidade brasileira, a comunidade de brasileiros, essas vão se organizar e vão assumir esse território, porque ele realmente é um território muito particular. Eu quero colocar algumas outras coisas antes de entrar no tema propriamente dito. Se a gente vai no México, por exemplo, tem regiões no México que eles também consideram que lá é o coração do mundo, o umbigo do mundo. Você vai na Austrália, aqui que é o umbigo do mundo, a Terra só tem um umbigo. Ou seja, né, tem lugares na França que diz que é o ponto sagrado do universo. Né? Lá é do universo, os caras não deixam por menos. Né? O centro da projeção galáctica, não sei aonde. Aí você vai em Portugal, tem um lugar sagrado também que diz que o mundo nasceu ali. Cada lugar do mundo, né, existe
um dizer popular, uma tradição que considera aquele lugar e, portanto, o gentílico daquele lugar a coisa mais importante do mundo, né? Tanto é que tem gente em Brasília que diz que quem nasceu em Brasília já nasceu com energia aquariana. Meu Deus do céu, não é verdade, né? Tem muita gente aquariana nascendo em todos os lugares do mundo, tanto, inclusive nos morros cariocas, ou nas residências de alto padrão nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida, ou na França, em qualquer lugar, e essas coisas não são dessa maneira. É o nosso bairrismo. Um dia, se a gente continuar desse jeito, vai falar, vamos nos encontrar com os amigos do espaço aí, de onde você é? Falei, da Terra. Ih, da Terra. Esse cara é da Terra. O cara lá é de Vênus. O cara é importante, o cara é de Vênus. Quer dizer, a gente fica numa discussão completamente ridícula, padrão terrestre de consideração, né? E nós não podemos levar isso para o futuro. Isso é dessas coisas que a gente tem que jogar no lixo e compreender o planeta Terra como uma mãe de todos nós, que nos empresta matéria para organizarmos nossa manifestação material, física, sustenta isso energeticamente, né? Porque é graças a essa mãezona que não vê para quem empresta, né? Realmente ela é altamente democrática. Todas as raças, culturas, etnias, pessoas evoluídas ou menos evoluídas, recebem da Terra o seu presente, o seu corpo físico, sua energia vital, tudo aquilo que precisamos para uma experiência de vida na matéria. E pouca gente, ou quase ninguém, tem consciência dessa relação. Nós nos relacionamos com um ser inteligente, sensível, que também tem seus maus dias, seus bons dias, porque é um ser como outro qualquer. Essa ideia de que é uma rocha morta que gira em volta do Sol por algum motivo que não interessa saber, isso é a pior visão que se pode ter do planeta Terra. Nós temos que entender o sistema solar como uma criatura viva, inteligente, sensível, e que é feito de outras criaturas igualmente inteligentes, sensíveis, e que apresentam um domínio, um conhecimento, inclusive, segundo o seu reino, a respeito das outras criaturas com as quais se relaciona. Portanto, a Terra, o planeta, o ser inteligente Terra, tem muito mais consciência da relação que tem com os humanos que a habitam do que os humanos em relação a ela, por incrível que pareça. E nós somos os seres inteligentes, né? Porque é justamente o contrário, né? O contrário. Ontem na rádio mesmo citaram colocações que eu nem sei exatamente a quem pertence, porque eu ouvi na boca de um humorista brasileiro, né, sobre essa discussão se existe gente inteligente ou não. Ele dizia que estava convencido de que, ou melhor, que tomara que tenha, porque aqui na Terra certamente não existia, né, gente, vida inteligente. E essa é uma questão que a gente tem que começar a se preocupar seriamente. Semana passada, um grupo de cientistas conseguiu colocar no ar uma comunicação científica com o seguinte título, eu acho que está na revista Veja, Isto É, uma dessas revistas aí dessa semana. Estamos sós. Estamos sós. Não existe mais ninguém inteligente. Meu Deus do céu, isso é de uma absurdidade. Um grupo de cientistas representar diante da comunidade internacional uma ideia dessa é uma coisa assim completamente obtusa. Completamente obtusa. Mostra, inclusive, o quanto eles estão alienados em relação à própria investigação que determinados setores da ciência faz em nível, por exemplo, dos próprios Estados Unidos. Ora, só pessoas muito mal informadas não sabem a relação que o governo americano tem com os seres do espaço. Isso já está tão assim azeitado que só um sujeito completamente cego, o que não quer ver mesmo, é capaz de dizer uma coisa dessa. Bom, os americanos também têm suas áreas sagradas e eles também se consideram o centro do universo, né? No sentido bem amplo do termo, porque realmente tentam impor de alguma forma a sua cultura, seus valores, aquilo que tem significado para eles, deve ter para o mundo inteiro, o seu modelo de gestão da comunidade econômica mundial. Isso tudo, gente, desaparece. Essas coisas vão ruir como um castelinho de cartas e nós vamos estar num território livre, sem fronteiras. Pela primeira vez, sabe, vai acabar essa bobagem de dizer problema ambiental do rio tal, do meio do rio para cá é problema brasileiro, do meio do rio para lá é problema do país vizinho. Ou então, depois que um rio sai do meu território, é problema de vocês. Quer dizer, essas questõezinhas que derivam justamente de uma visão jurisdicional da realidade planetária, cultural, isso tudo desaparece. Portanto, nessa nossa palestra, esqueçam
o Brasil jurídico, o Brasil instituição, o Brasil nação, no sentido de fronteiras, capitais, poder local, legislativo, judiciário, executivo, etc, etc. Esqueço. Nós estamos falando de uma região do planeta Terra, de uma área, de um pedaço da pele da Mãe Terra, aonde ela exerce e transmuta determinados tipos de energia. Nós temos, como em várias partes do globo, nós temos, caindo no território brasileiro, centros de energias importantes. Os nossos mestres de acupuntura não ficam lá colocando as nossas agulhinhas em vários lugares da pele? Pois bem, a pele da Terra também recebe agulhinhas. São nossas construções, nossas cidades, as nossas grandes barragens de água, nossas estradas são riscos. Olha aqui a quantidade de feridas. Vejam desse jeito. Isso aqui é uma região de floresta densa, de mata densa, praticamente tudo devastado. Eu acho que nós temos que 10% da Mata Atlântica, se não menos. Né? Nós temos região de desertificação no Rio Grande do Sul aceleradíssima. Isso aqui, gente, estão plantando arroz e soja com agrotóxico intensivamente. O interior de São Paulo é laranja e cana. Isso tudo, eu não estou falando de economia regional, nem de política agrária brasileira ou agropecuária, não. Eu estou falando dos danos que a nossa humanidade como um todo está causando a essa região. E que tem, portanto, repercussão para toda a Mãe Terra. Não é uma questão local. Os ETs chegam a dizer que quando você vê um navio petroleiro atravessando o Oceano Atlântico, aquilo equivale a um acupunturista gigantesco enfiando uma agulhinha atrás da outra numa linha de meridiano da Terra. Consequências terríveis para o clima, para a distribuição das energias telúricas, para todo um conjunto de fenômenos hiperfísicos que nós desconhecemos. Aí ficam milhares de ETs pequenininhos assim, com suas navezinhas para tudo que é lugar, cavando buraco num monte de lugar, colocando pedra, cristais, aparelhos em tudo que é lugar, material orbital, para compensar o desequilíbrio que a nossa ignorância causa. Uma cidade como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, ou Cidade do México, por exemplo, gente, é ou não é parecido em tudo com um câncer? É ou não é? É uma degeneração celular caótica, fora de um programa de ADN ou de DNA, como queira em português ou em inglês, não importa. É uma coisa que está se desenvolvendo ali e que reflete uma doença coletiva. É uma reação, melhor, ao vermos aquilo, nós temos que olhar aquilo lá e vermos, olha o quanto estamos doentes. Porque a civilização que constrói as cidades que nós construímos está doente e não enxerga. Não enxerga. Entre em São Paulo, exatamente no momento que vai cair uma grande chuva, você está na marginal do Tietê. Né? Mais ou menos assim, uns 6, 7 quilômetros de casa. Aí você tem uma ideia de como é que está o mundo, a sociedade humana e como nós todos coletivamente estamos em relação ao planeta Terra. Segundos depois, nós vamos estar com 180, 200 e tantos quilômetros de engarrafamento, todas as pessoas alucinadas, sem ter como chegar em casa, os celulares não funcionam, a água começa a cobrir seu carro e você começa a ver do lado do seu carro lixo e esgoto passando assim a céu aberto, com uma maravilha, com putrefação. E como uma senhora recentemente na televisão falou, eu fiquei horrorizado, eu vi que eu ia morrer, porque eu olhei para fora e eu vi um corpo passando do lado do meu carro. Veja que maluquice, e isso chama-se cidade. Vocês acham que algum ser de outro sistema que vem aqui, olha uma cena dessa, consegue compreender como a humanidade é capaz de viver num lixo? Como? Agora, não precisa chover. Vá na Vila Guilherme, no lixão, antigo lixão da Vila Guilherme, você vê crianças espantando urubu para disputar com ela comida. E isso está no Brasil. Por que nessas horas não é Brasil? É Vila Guilherme. Né? Nessas horas já é planeta Terra também, é a civilização Terra que chega a esses absurdos. Portanto, volto a falar, nós não vamos falar do Brasil, pátria amada, né? Nós estamos falando de uma região do planeta Terra, da Mãe Terra, que tem funções específicas e, por algum motivo que talvez um dia a gente venha a saber, ela centraliza pontos energéticos muito significativos. Vocês sabem que os planetas têm 4 grandes chakras, né?
assim como as criaturas humanas têm 7 chakras, os corpos celestes têm 4 chakras. Os que têm 5, nós conhecemos como reino vegetal. E os que têm 6, nós chamamos de reino animal. Então, a nossa essência, os nossos ordenamentos mais profundos, a nossa centelha, a nossa gotícula de luz, chame do que quiser, os espaciais dizem que são compostas de elementos 3, 4, 5, 6, 7, elementos que nós representamos com essas bolinhas, que os ETs chamam de ionas, nós já falamos muitas vezes disso aqui, e que esses ionas são interligados e jamais se separam uns dos outros. Depois que o ser se individualiza, então isso aqui é uma espécie de retrato 3x4 da nossa essência, do nosso espírito, chama do eu superior, da nossa consciência primeira, enfim, há muitos nomes para essa coisa aqui. 7 ionas, cada um dos ionas, ele desenvolve uma rede complexíssimas, estruturas extremamente complexas, que em todos os níveis, em todas as dimensões. Né? E é justamente daqui que decorre o conceito, a ideia dos chakras dos orientais, né? Vórtice. Ionas quer dizer passagens ativas entre a criatura e o Criador. Né? Então esse é o sentido dessa palavra aqui. Através desses ionas nós somos continuamente criados e também continuamente descriados. Eles são redemoinhos paraluminosos que promovem um trânsito contínuo entre o inacessível, o incognoscível, o inominável, o Criador, se vocês quiserem, e a criação, que é o lado de cá, é onde nós existimos, onde vivemos. Enfim, então cada um disso aqui é uma porta onde se cria e descria, né? Por onde se processa todo o programa evolutivo das criaturas, dos seres de um modo geral. Pois bem, isso aqui são os humanos, né? Chamado reino dos Ramnas, que é um termo extraterrestre. Ramnas. Agora, sem falar de animais e de vegetais, vamos falar dos corpos celestes. Eles têm, a formação deles é assim. Daí a famosa questão dos elementos, terra, fogo, ar e água. Né? Por que dos elementos? Exatamente por isso. Porque a história das 4 capitais do mundo, todos esse número 4 associado aos corpos celestes, aos planetas e às estrelas, né? Inclusive a representação fundamental, né? Essa estrela de 4 pontas de braços iguais, ela está representando exatamente a vida na matéria. É quando a essência toma a realidade no mundo da forma. Né? Então, nós temos aqui, na essência, quer dizer, todos os corpos celestes têm o seu espírito formado de 4 ionas, cada um com a sua função. Nós podemos, portanto, dizer, à semelhança dos humanos, que os planetas têm 4 chakras. Né? O pessoal que mora em Alto Paraíso diz que o chakra cardíaco da Terra é lá em Alto Paraíso. Mas o pessoal da Venezuela também diz que é lá. O pessoal que disputa essa questão no México também diz que o chakra umbilical da Terra é lá. Cada um diz que é num determinado lugar. Aonde estão realmente esses chakras? Olha, a única informação que eu tenho, que é muito curiosa, é em relação a um chakra que nós não podemos dizer que é cardíaco, porque os planetas não têm essa mesma estrutura que nós temos. O ser humano da Terra, ele já, um desses elementos aqui, um desses chakras, já pulou para dentro. Então, esse daqui está se ligando direto com esse, e todos se conectaram com esse central. Esse aqui é o chakra cardíaco da criatura humana, como ela está na Terra hoje. No futuro, nós teremos 2 chakras, 2 ionas dentro dessa cadeia fechada. Os planetas, os corpos celestes, de modo geral, eles têm um chakra que nós poderíamos dizer equivalente ao cardíaco. Quer dizer, é um chakra coordenador. É um chakra que, de alguma forma, articula os demais em torno de si. Ele é o dominante ou predominante. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que existe um cardíaco, um coração na Terra. Né? Mas nós não podemos dizer que, pelos fatos de ele ser coordenador, ele é o principal. Não podemos dizer isso. Na verdade, todos os chakras são importantes. Apenas um deles tem uma função coordenadora
né, centralizadora dos sistemas. Porque na criatura humana nós temos um sistema vertical, muito importante de energia, que é o básico, o cardíaco e o coronário. E aqui nós temos associado esses dois outros chakras muito importantes, né, que aqui do lado é o umbilical e o esplênico, e aqui o frontal e o laríngeo. Esses sistemas aqui, ó, e esse daqui, um diz respeito à encarnação presente e outro às encarnações futuras. Há, portanto, toda uma energética própria. E esse aqui é o eixo evolutivo do ser. Isso é o padrão chamado inviolável do ser. Esse mesmo diagrama também existe para os corpos celestes. Eu só não sei desenhar, porque eu não tenho canalizações a respeito. Mas nós precisamos entender que isso aqui é uma criatura também, como isso daqui é uma criatura. Esses chakras desempenham em relação a este ser as mesmas funções que este desempenha. O planeta Terra como um ser, como os homens, é continuamente criado e descriado. Isto é, há um contínuo evolutivo e ele é uma criatura tão importante quanto é importante qualquer um de nós. Estabelecem-se relações entre as criaturas. E uma das mais importantes para a evolução do reino humano, que é o reino mais complexo, o último que aparece no universo, é justamente a relação com os planetas dos quais se originam. Porque diz os ETs, os planetas são ninhos, aonde as humanidades são chocadas. Um dia as humanidades vão embora definitivamente e passam a pular de planeta em planeta, a viajar pelo espaço indefinidamente, ou construir colônias e cidades, aonde bem entender, libertos, portanto, do seu sistema original, isto é, de onde se originaram. Esse ser aqui, ele pode perfeitamente um dia não necessitar mais de matéria planetária para organizar seus corpos físicos. É um estado bastante avançado da criatura humana e que vai acontecer um dia em nossas vidas. Mas hoje, nós somos seres umbilicados. Nós temos um cordão que nos vincula à Terra. Porque tomamos emprestado dela material e energia para a manifestação nossa, tanto individual quanto coletivamente. O respeito a esse ser é uma coisa muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Ele que aglutina a matéria para formar esse bólido que gira no espaço e que está vinculado a uma estrela, que também é um outro corpo celeste com um espírito semelhante, só que com uma organização de bolinhas diferente, né? Os planetas, que são os seres mais evoluídos do reino dos corpos celestes, eles têm uma organização ionática assim, ó. São 4. Um está internalizado, né? Somente os corpos celestes que têm um espírito desse tipo, isto é, com um ion internalizado, sustentam programas evolutivos de humanidade, isto é, dão origem, carregam humanidades para que elas se manifestem. Bom, cada um desses sistemas, eles se estendem, se desdobram. Não vamos falar desse programa de desdobramento. Isso é difícil a gente entender agora. Eu vou desenhar assim. Geram, portanto, é como vocês pegam essas bolinhas aqui e vocês façam multiplicações dela ao infinito e cópias desse triângulo para o lado de cá, para o lado de cá, para o lado de lá, etc. Formam grandes corredores de evolução do desdobramento dessa centelha original aqui. Vocês notam, gente, que eu desenhei áreas aqui, ó, áreas, outra área desse aqui, e esse daqui, ele com uma vazão para cá, uma vazão para cá, uma vazão para cá. Notaram? Muito bem. Cada área dessa aqui, cada desdobramento desse aqui, corresponde a uma região na superfície do planeta. Portanto, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existe, daí a ideia dos chamados 7 continentes sagrados. Cadê o sétimo aí? O sétimo é a unidade, em toda a perspectiva numerológica extraterrestre, o elemento que falta, quer dizer, 12 mais 1, o 1, que dá 13, é a unidade. Se tem 6, é mais 1, que é a unidade. E assim por diante. Apenas para vocês compreenderem. Existem 7 continentes sagrados. Aí fica todo mundo dizendo,
Primeiro continente, a África. Segundo, a Oceania. Terceiro, não é isso. Não existe correspondência física. O nosso conceito de continente é jurisdicional, é uma ideia cultural. Os continentes, esotericamente falando, são áreas energéticas do planeta Terra, aonde ocorrem fenômenos evolutivos particulares. Se você nasce numa área 1, ou numa área 2, ou na área 3, ou na área 4, na 5, na 6, ou se você nasce na área 7, na área da unidade, você está mostrando a sua afinidade com um padrão vibratório específico de uma área de mutação energética do ser Terra. Vamos explicar isso melhor para vocês compreenderem isso. Todos nós estamos aqui, a maior parte de nós é brasileiro, nasceu por aqui, etc. Isso significa afinidade com essa região. Essa região do Brasil está sujeita a um ou mais desses campos vibratórios aqui. O caso do Brasil, que é mais notável, nós vamos explicar já, é que quase todo o território brasileiro, por uma questão de coincidência, ele está submetido a uma área só. A maior parte dos outros países é misturado. Nenhum outro lugar do mundo se concentra tantas áreas no mesmo país. Compreende isso? Depois nós vamos melhorar esse raciocínio aqui. Mas veja só, nós estamos, portanto, afinizados com o continente esotérico que está aqui vibrando nessa região da Terra. Essa afinidade faz com que a Terra utilize o nosso corpo, o nosso sistema energético, para transmutar energias que ela, planeta Terra, necessita. Já que nós tomamos emprestado o corpo da Terra, a Terra diz o seguinte: olha, por favor, já que eu emprestei o corpo, eu posso usar o corpo de você para transmutar energias que eu preciso para o meu programa evolutivo? Sim, porque você acha que é gratuito esse empréstimo? Não é. Ao sermos brasileiros, nascidos, enfim, aqui, nós estamos transmutando uma faixa vibratória específica da energética do ser Terra. Portanto, é uma troca. Vocês veem a gravidade dessa situação? Né? Olha só, vamos supor que nós estamos afinizados com o campo vibratório 4, o chakra número 4 da Terra. E nós viajamos e vamos lá para um outro lugar. Vamos visitar Sydney. Chegamos lá na Austrália. E lá na Austrália, vibra, por exemplo, 1. Como vamos nos sentir lá? Bem, ruim e tal. Será que existe alguma relação entre essas coisas aqui? Não tem a ver com sentir-se bem ou sentir-se mal. Tem um fato seguinte: a Terra precisou costurar uma relação na superfície de transmutação de energia. Quem desloca os indivíduos na superfície da Terra é também a própria Terra. São conveniências dela. Olha a extensão do programa evolutivo de um sistema desse. Ninguém se mexe no território a não ser em função de um delicadíssimo programa de interligação. Ninguém acredita nisso, né? Pois olha, pegue um livro, não está comigo, o livro da Almaia. O livro da Almaia está por aí, né, Rosinha? Vê se você traz aqui para mim. Esse livro, Extraterrestre na Amazônia, que muita gente aqui adquiriu, que eu acho importantíssimo, ele fala de um conjunto de experiências que os extraterrestres... Por favor. Está vendo de mão em mão. Obrigado. Aqui conta vários capítulos desse livro o que os extraterrestres mandavam um grupo de contato apoiado numa sensitiva chamada Bárbara fazer. Pegavam, juntavam 6, 7 pessoas e mandavam o grupo para o fim do mundo, literalmente, um lugar gelado, que não tinha nada o que fazer, mandavam os caras para lá. A troco de que faziam isso? Apenas porque lá o contato é mais fácil, porque não é? Não, gente. Quando extraterrestre desloca uma pessoa no território e fala assim: olha, vá para tal lugar, de hoje por diante vocês nunca mais vão esquecer disso. Eles estão cumprindo obrigações também em relação à matriz, isto é, ao planeta Terra. Deslocar pessoas na superfície significa estabelecer relações na superfície que precisam ser completadas em função das relações na intimidade do planeta. Compreenderam isso? Ninguém se desloca na Terra. Imagine a seguinte situação:
Dentro da Terra é feita uma conexão entre o sistema vibratório, entre o sistema 5 e o 3. Se essa conexão for estabelecida lá dentro, pode ter certeza, isso vai virar na superfície uma corrente migratória de gente do 5 para o 3. Vocês nunca tinham atinado para isso, né? Pois é assim que as coisas funcionam. Vocês veem a extraordinária unidade disso tudo. Quando existe uma crise, uma seca no Nordeste, e os nordestinos, por falta de oportunidades, migram para o Sul, o sulista fica chateado, porque a pobreza vai vir, a falta de educação, a não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso pode ser uma necessidade planetária de compensação de energia interna. Mas nós somos seres tão pouco amorosos, nós temos tão pouca compreensão dos fenômenos transcendentes, de que nada é por acaso, que a gente jamais imaginaria que uma demanda dessa era do planeta Terra. Nós não fazemos ideia. Qualquer deslocamento, acredite, se você vai da sua casa para o trabalho, você está realizando também alguma coisa pelo planeta Terra. E não só por você ou por quem quer que seja. Nada, repetindo, nada é por acaso. Existe tudo em cada movimento uma razão de ser. Para que alguma coisa aconteça na superfície, alguma coisa tem que acontecer na intimidade do ser terra. Para alguma coisa acontecer na intimidade do ser terra, tem que haver uma relação consciente entre o ser terra e aquele ser que coordena para o reino humano o programa evolutivo dos humanos. Os humanos têm a sua chefia aqui, isto é, tem aquele ser que representa os humanos perante a unidade da Terra. É da relação espiritual desse ser com o planeta Terra, com a Mãe Terra, que estabelece os movimentos civilizatórios na superfície. Londres não foi a capital do mundo à toa, nem Tóquio, nem Nova York, nem os bons tempos de Lisboa. Tudo o que aconteceu no mundo, seja a Revolução Industrial, período do Renascimento, toda a história da Terra, tudo isso tem a ver, é uma relação com o programa evolutivo do planeta Terra. Agora, eu falei agora há pouco para vocês, milhares de pessoas virão para cá. Por quê? Porque a Terra precisa que milhões de pessoas venham para cá. Seria uma estupidez nós brasileiros falar estrangeiro, aqui não entra, chega, que o brasileiro já não tem nem emprego, imagina para esse monte de gente que vem de fora. Ainda tem gente pensando em emprego. Naquela altura do campeonato, vai ter gente, porque o nosso mercado, porque o nosso meio ambiente, porque a nossa água, porque nossas florestas. Agora que não tem pressão, nós estamos destruindo tudo, nós mesmos, né? E vai vir mesmo. Toda a costa brasileira vai receber gente. Vai entrar gente por aqui, vai entrar gente por aqui, além de tóxico. Vai entrar gente por aqui, tudo, né? Em todos os lugares. E gente que vai vir aéreo, né? Rio, as pontes de São Paulo, os internacionais de Brasília, gente para Recife, Fortaleza, gente para Manaus. Tudo isso são costuras na superfície externa, movimentando indivíduos para que se cumpram determinações estruturais do programa evolutivo do planeta. Isso pode parecer a coisa mais maluca do mundo, mas não é. Se nós construímos um grande edifício em Curitiba, o que é um edifício? Não é semelhante a uma agulha que é colocada na pele da terra? Se nós colocamos no dedão do pé agulhas de acupuntura para resolver problemas cardíacos, quando nós construímos um edifício bastante grande, por exemplo, em Santa Felicidade, o que nós estamos atingindo na Terra? Nós podemos estar mudando o clima de uma ilha no Pacífico, e não sabemos. Da mesma forma como parece não ter qualquer relação, a pontinha do dedo do pé, ou um pontinho aqui na orelha, onde você bota uma agulha, com área cardíaca, ou com fígado, ou sei lá com o quê, da mesma forma, um edifício plantado num bairro de capital, aqui no Paraná, pode ter repercussões muito distantes. Por quê? Porque um ponto da superfície está atrelado a uma rede fantástica de relacionamentos internos do ser terra. Ela também dói nela, ela também sofre
Cada estrada que nós inauguramos, a Terra está inaugurando mais uma ferida nela. Para nós, é progresso. Duplicação São Paulo-Curitiba. Que maravilha, a viagem vai ficar apenas em tantas horas, que coisa maravilhosa. Nós não fazemos ideia do que significa esse risquinho aparentemente irrisório na superfície da Terra, como uma Itaipu, por exemplo, diante das questões energéticas profundas da evolução do ser Terra. Aí os ufólogos vêm perguntar, mas por que tem tanta extraterrestre aqui na Terra? Tem não sei quantos milhões de baixinhos, não sei quantos milhões de médios, não sei quantos milhões de grandes. Por que esse povo faz todo aqui? Afinal de contas, isso tem importância? Como esses seres têm consciência da importância da grande unidade, eles sabem que a atividade desse bando de crianças sem vergonha que existe aqui na superfície, que não sabe o que está fazendo, precisa ser compensada, a não ser que nós queiramos colocar um fim no programa evolutivo terrestre. Pois não. Luiz, uma nave, esses lotes, ela não causa brasileiro por causa daquele caso, ela está justamente fazendo a compensação. Não tem uma nave passeando por aí. Não existe. Vou fazer um turismo. Aí sai a nave mãe do Astaxerã, com a curriola dele, porque sempre tem curriola, né? Em todos os lugares tem. Passeando pela Amazônia, passando não sei para onde, tá. Vamos dar uma olhadinha naquele pessoal que vive no Triângulo Mineiro. Gente, não existe isso. Qualquer deslocamento de nave, tudo que ocorre nos mundos subterrâneos, são missões, grupos-tarefas, como o caso de Varginha. Aqueles intraterrestres estavam trabalhando exatamente isso. Eles monitoram aparelhos que eles colocam, exatamente como tem um monte de gente aqui que está cheio de aparelhinho extraterrestre aqui, que vocês não sabem, mas tem, um no pé, no pescoço, na cabeça. Esses aparelhinhos são para compensar problemas que nós temos, por causa da alimentação, pensamento, sentimentos que nós temos, essa coisa toda. Da mesma forma, o planeta recebe esses aparelhos e tem uma quantidade, não dá para contar em todos os nossos dedos, de missões dedicadas à compensação energética das burradas, com perdão da palavra, para vocês também que vão ver em fita, que nós fazemos aqui na superfície da Terra. Eu não quero dizer que qualquer movimento de extraterrestre seja vinculado a esse programa. Não, porque existem muitos outros projetos. Tem projetos que não estão vinculados exatamente ao planeta Terra, mas à humanidade especificamente. Outros grupos que vêm de fora, quer dizer, é bastante diverso. Mas o que eu quero dizer é que não existe movimento deles à toa. Existem intenções. Né? A maior parte dos intraterrestres pequeninos, da linha ADA, são chamados seres negativos, eles se ocupam inteiramente da saúde da Terra. É um trabalheiro infernal. Basta você dizer, a massa pontual de Curitiba, nesses últimos 20 anos, triplicou. Curitiba era uma cidade ridícula há 30 anos atrás. Hoje é uma massa de edifícios de ferro e de movimento de automóveis incrível. Isso é a mesma coisa do que ter fortalecido e você ter colocado energia na agulha que você colocou aqui. E isso certamente tem repercussões. Se tem um vulcão que está acontecendo lá no Japão, pode ter certeza, ali está saindo pressão de algum fato que pode parecer irrisório, mas que está acontecendo em outro lugar do mundo. A explosão do vulcão lá vai repercutir na rede de meridianos da Terra, também com uma finalidade. Grandes tempestades estão caindo para limpar dimensões hiperfísicas sujas do astral por conta do que se sente, do que se pensa, do que se faz na superfície da Terra. Nada é por acaso. E quando eu falo isso, eu não me refiro a casualidades pequenas, a pequenas coisinhas. Eu estou falando da fantástica unidade que são esses sistemas evolutivos. São totalmente interagentes, interdependentes. Uma coisa está associada ao outro continuamente. Extraterrestres mantêm naves, que são naves robôs, naves que não têm passageiros, exclusivamente para pontuar lugares, para desenvolver nesses lugares atividades, por exemplo, como essa daqui. Eles chamam isso agendar um lugar. A partir do momento em que um lugar começa a se consagrar como um centro de luz, como esse aqui, das nossas reuniões mensais, eles montam a maior
Tanto é que se nós pudéssemos mapear essa infraestrutura, nós íamos ver uma nave robô lá em cima, uma estrutura psicotrônica enterrada lá embaixo, formando um eixo, e toda uma série de campos que é imediatamente ativado quando nós entramos aqui. Vamos entrando, formando essa massa de energia, é uma agulha. E a NASA? Hã? E a NASA? Qual é a ação da NASA? Nessa coisa toda? É. Bom, eu diria que ela é um complicador dos mais notáveis do que acontece aqui no planeta Terra. Porque elas têm relação com determinados grupos de extraterrestres que têm interesses escusos em relação a esses programas evolutivos. Eles estão preocupados com outras coisas. Sem querer, essa agência, que não é consciente do que faz, ela segue programações de caráter político, estratégico, né? Ela acaba servindo a propósitos muito pouco humanitários, na medida em que, enfim, tem que fazer o que faz. Agora, por exemplo, a desativação do programa Marte, para mim, e eu estou falando não só em público, mas está sendo registrado, para mim é uma grande mentira. É uma maneira de falar, não vamos mais a Marte, o Congresso cortou as verbas. Isso para mim quer dizer o seguinte, leia-se o seguinte, nós descobrimos coisas muito importantes em Marte e não estamos a fim de contar para ninguém, porque o sistema estratégico não vai deixar. De modo que, vamos dizer para todo mundo, Marte, acabou o programa marcial americano para Marte. Ponto final. Nenhum tostão será dado. O dinheiro entra todo pelo caixa 3, caixa 4, caixa 5, entra pelas outras verbas, tudo que era lugar, o programa continua, os lançamentos continuam e ninguém fica sabendo de nada. Satélite americano que foi para Marte deu defeito. Eu não entendo, eu não escuto assim não. A minha orelha hoje traduz defeito, né, em satélite da NASA como censura. Porque a partir do momento que um satélite deixou de transmitir, que notícia que eles têm para dar? Nenhuma. Do que eles vão encontrar lá, do que não vão encontrar, do que vão encontrar. Não importa. Depois que aqueles hackers aí descobriram que os americanos trabalharam com o computador as imagens que eles fotografaram em Marte, eu acredito, ou melhor, não acredito mais em nada. Quer dizer, aquele rosto marciano, eles desfiguraram o rosto usando computação gráfica. Então é porque não querem dizer o que tem lá. E vocês pensam que o programa da Lua também, o programa da Lua continua. Talvez já tenham desembarcado pessoas na Lua depois do fato de 69, só que ninguém sabe mais. Eles estão interessados no lado oculto da Lua, porque astronomicamente, portanto, opticamente, fotografaram estruturas altamente complexas, artificiais, tanto na Lua, tanto no lado visível da Terra, quanto no lado invisível. Portanto, gente, não se iludam, não sejam bobinhos. Nós somos sociedade civil completamente desavisada do que está rolando realmente aí por trás, com assistência extraterrestre. Naquele meu livro tem uma canalização absolutamente óbvia. Os caras falam direto, olha, tem gente de vocês aí protegendo seres do espaço que tem interesses escusos em relação ao projeto evolutivo da Terra. É escrito quase que literalmente, não tem nem o que interpretar. Mostrando que, infelizmente, tem gente nossa que trama contra a gente mesmo. Bom, havia uma mão levantada bem ali, ainda quer fazer a pergunta? Já foi respondido. Então, acostume-se com essa ideia. A maneira como o ser humano está conduzindo, digamos assim, a evolução material, né? Estradas, etc., não está correta. Como deveria ser feito? Completamente incorreto. Completamente incorreto. Né? Toda a ciência da ocupação de território, da definição de cidade, da construção das edificações necessárias à atividade humana, essa ciência hoje está para ser resgatada. O último artigo que eu coloquei no ar chama-se Arquitetura Holística. Eu tirei esse artigo da minha própria tese de graduação como arquiteto, porque ela se chamava Arquitetura Mágica. É quando eu mostrava que, num passado remoto, se construía para garantir condições superiores evolutivas ao planeta, que nos beneficiariam diretamente. Hoje não. Hoje a gente fica aí com o Feng Shui tentando remediar as vibrações da casa, e já tem gente com Feng Shui no carro, já, né? Fazendo Feng Shui dentro do carro, e botando pedrinha, não sei o quê, esses coisinhos, como é que chama o baguá? Dentro do carro, né? E andando para todo lado com aquilo, uma coisa que só tem energia estacionária. Você andar com aquilo não é legal.
Mas, enfim, a turma não quer saber disso, porque o importante é... Enfim, sai por aí. Eu quero dizer o seguinte, gente. Nós não sabemos mais construir. Nós não sabemos mais construir. Todos os elementos de geometria sagrada, das proporcionalidades de forma, do poder da forma e dos fenômenos de caráter radiestésico que implicam nas construções, tudo isso nós desconhecemos hoje. Há alguns resquícios aí, alguma coisinha sobrou. Por exemplo, quando você pega um médium radiestesista, ele é capaz de determinar se um lugar é adequado ou não para uma construção, qual é a orientação que deve ser dada, por causa de veios d'água subterrânea, energias telúricas e assim por diante. Quer dizer, isso aí são fragmentos de uma ciência que desapareceu. Nós construímos, antigamente, catedrais eram construídas por geômetras que conheciam a chamada doutrina esotérica da geometria. Eles faziam projetos de catedral, colocavam a catedral lá e a comunidade se organizava em volta. Aquela catedral, ela organiza campos de energia vibratória altamente positivos, que mais modernamente se perderam porque outras construções foram colocadas com um porte bastante grande e em pontos inadequados, vamos dizer, misturando toda a energia produzida por aquelas catedrais. Quer dizer, não é um fenômeno religioso, não tem nada a ver com o fato dela ser uma catedral, mas era uma construção capaz de agenciar e irradiar energias. Você constrói uma coisa... Quando você constrói uma coisa com uma determinada geometria aqui, você gera campos que, sintonizados com os campos telúricos terrestres, podem propiciar para a região, por exemplo, um padrão vibratório importante para vegetais e para a saúde humana. Você pode colocar uma construção aqui que você faz de uma comunidade humana um bando de louco guerreiro, conquistadores. Você pode colocar aqui uma construção altamente pacificadora do espírito humano. Você pode colocar aqui uma energia muito boa para que frutas se desenvolvam de uma maneira excepcional nessa região, mesmo que a terra não seja boa. Essa ciência nós perdemos. Hoje já tem gente aí, inclusive o trabalho do Paulo Ilussá, por exemplo, ele vem desenvolvendo um aparelho que, colocado numa determinada região, beneficia a agricultura de um grande sítio, né? Através desse poder de organização, de emissão, direcionamento dos campos naturais do planeta Terra. O planeta agradece quando nós conscientemente intervimos na sua pele para organizar os campos evolutivos necessários para o seu bem-estar. Pensemos no bem-estar da Terra. Ou vocês pensam que a Terra gosta de ver modificadas as correntes marinhas, a questão do clima, tudo isso? A Terra está tão, vamos dizer, violentada no seu equilíbrio, que ela vai mudar a posição do seu eixo e a sua órbita. Para o quê? Para botar para fora tudo que não quer, é uma limpeza, e para ela voltar à condição orbital para ter novamente a harmonia dela. Nós não temos que reclamar disso. Nós fazemos com a Terra coisa que nós não gostaríamos que fizessem com a gente. Embora a gente faça com a gente também, né? Com vacinas, agrotóxicos, coisas de comportamentos dos outros, enfim. Mas a Terra, ela tem recurso contra nós, ela vai agir e ela vai botar para fora um monte de gente, porque o seu padrão vibratório salta e quem não acompanhar não poderá mais tomar emprestado matéria física da Terra. Por isso terá que migrar para um mundo mais primitivo. É assim que ocorre esse fenômeno de cooperação entre as partes. Porque muita gente não vai encarnar na Terra, porque não consegue ter mais relação energética com o planeta Terra, não consegue tomar emprestado matéria. Os cientistas acham que tudo é uma questão de clonagem, etc, etc. Estão muito e redondamente enganados. Tudo está relacionado com leis de evolução e dentro de uma única consciência planetária, solar, galáctica e assim por diante. É uma estrutura que nós não conhecemos, mas que um dia haveremos de conhecer. Pois não. O plano divino nos trouxe para cá esse monte de almas, de seres. E a Terra não foi preparada para isso? Sim, foi. Acontece que a criatura humana, chamada reino semente, ela tem uma prerrogativa que os demais reinos não têm. É de ser dona do próprio nariz. Ela estabelece um programa com muita liberdade dentro das grandes leis cósmicas.
ela evolui no sentido que ela acha que deve ser. Se esse desejo é compatível com as leis que regem a harmonia universal, tudo bem. Quando não é, ocorre a confrontação de interesses. Nós chamamos isso de karma, nós chamamos de um monte de coisa. Essa confrontação, isto é, a lei de causa e efeito, faz com que ambas as partes se corrijam para que possa haver entendimento e, portanto, evolução. A gente conversou outras vezes aqui sobre o papel da criatura humana no universo. Ela é uma criatura ímpar, porque a partir de um certo momento, essa criatura existe independentemente do universo no qual ela se insere. Isso é uma prerrogativa que só a criatura humana tem. Nos demais reinos isso não acontece. Eu diria o seguinte, uma macieira tem maçã com semente. A semente de maçã, depois que está assim na sua mão, pequenininha como ela é, ela não tem mais nada a ver com a árvore de onde ela veio. Ela é uma outra árvore inteirinha, que também tem maçã, e sementes de maçã, e que podem deixar gerações e mais gerações para diante. A criatura humana é exatamente a mesma coisa. Então, veja bem, a relação entre a sementinha e a árvore é de respeito mútuo, porque a árvore olha para a semente e fala, você é uma árvore. Mesmo que a semente fala, mentira, não acredito nisso, porque é o que acontece. Sois deuses, e nós falamos, nós não sabemos disso e não acredito. Nós somos deuses, no sentido de que nós podemos gerar outra árvore, porque são casais que dão origem ao universo. Isso é uma das maiores comunicações extraterrestres de todos os tempos. Eles recolocam uma coisa tão fundamental, que na verdade são os fundamentos de todas as tradições religiosas, e nós não entendemos isso até hoje. A única coisa que sobrou, por exemplo, no rito católico, é aquela história de que a criatura humana é o centro do universo. É nesse sentido. Nós somos, todas as criaturas humanas são, todos os casais, né? São sementes para o desabrochar de outras estruturas completas, o universo completo. Não é o tema de hoje, mas veja só, a senhora está certa. Quando a gente fala que a espiritualidade trouxe um monte de gente para cá, como é que ela fez isso? Ela fez por afinidade, por atração. As almas migram para os mundos aonde elas podem, desenvolver o máximo de suas potencialidades. Segundo, pelo caminho mais suave, amoroso, mais tranquilo e harmonioso. Terceiro, e de uma maneira que coopere também o máximo com o ser planetário para onde ela vai. Porque ninguém vem aqui, ninguém pega um planeta qualquer e traz um povo qualquer. Se um povo vem para um determinado planeta, é porque isso é o melhor para ambas as partes. Não há em outro lugar do cosmos uma solução melhor. Não haveria nenhum planeta mais adequado para aquela gente e nem existiria uma gente mais adequada para aquele planeta. Né? Porque esse grande unidade de consciência trabalha o mais economicamente possível. Ele procura agenciar as peças desse fantástico quebra-cabeça de maneira que as coisas funcionem o mais suave, amorosamente e perfeitamente possível. Isso, nas religiões, chama Deus é amor. Todas essas frases maravilhosas, os ETs traduzem em coisas concretas, consistentes, que a gente pode compreender com a nossa mente ocidental cartesiana. As grandes leis que governam esse sistema não desperdiçam nada e fazem tudo da maneira mais tranquila, suave, amorosa. Por isso, a vida que nós temos, independentemente se a gente gosta ou não, é a melhor que nós poderíamos ter. Tanto para nós, quanto para a Terra, quanto para os outros. Isso pode parecer esquisito, mas é, porque nós determinamos o nosso destino. Se nós estamos criando condições para continuar no planeta Terra, continuaremos. A Terra vai nos expulsar? Eu posso ver do outro ponto de vista. Nós vamos expulsar a Terra da nossa vida. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo, se nós nos desenvolvermos, se as nossas experiências, quer dizer, se as experiências que nós precisamos para a nossa evolução não cabem na Terra, nós estamos empurrando a Terra para lá, que era o outro mundo. Quer dizer, depende do ponto de vista que a gente olha. A gente pode dizer que a Terra está expulsando um monte de gente, como podemos dizer que um monte de gente está deixando a Terra para lá. E é verdade também no sentido positivo. Tem um monte de gente que migra daqui e vai embora para mundos evoluídos, porque o seu programa evolutivo demanda planetas mais elaborados energeticamente. Eles já são estruturas capazes de servir para processar energias muito mais sutis do que aquelas que ele vem processando aqui na Terra.
E veja que coisa interessante. Cada um de nós aqui, nós transmutamos ou trabalhamos um espectro de energia. Isso aqui tem muito a ver com o nosso tema de hoje, gente. Aqui é o nosso espectro de energia. A maior parte de nós, vamos dizer, 95% das pessoas, elas processam mais ou menos o mesmo espectro de energia. Mas nós temos, todos nós temos particularidades, peculiaridades. É possível que um pequeno transmute um tipo específico de frequência vibratória do planeta. Isso acontece com cada um. Quer dizer, há alguma coisa na gente que é bem específico. Todos nós processamos a maior parte, mas todos nós temos especificidades também. Se nós não estivéssemos na Terra, a Terra não estaria processando determinadas faixas vibratórias. Às vezes ela precisa de um único indivíduo para transmutar uma subfrequência vibratória, por exemplo, decorrente da atividade desse chakra aqui. Uma única pessoa. Agora, aquela pessoa está na Terra por conta disso. E é por isso que ela não pode ser colocada fora da Terra. O que eu quero dizer é que todos nós somos úteis ao programa evolutivo da Terra. Bom, entendido a Terra como um ser vivo que evolui, que se relaciona com o reino humano aqui, né, nós podemos entender, primeiro, a extensa atividade extraterrestre no planeta Terra. Um montão de gente vivendo em mundos subterrâneos, em dimensões transfísicas, em dimensões hiperfísicas, e, inclusive astrais e outras dimensões, etc, etc. Isso é uma atividade gigantesca do reino humano. Nós parecemos um bando de abelha que toma conta de uma bola fervilhante de gente. Estamos continuamente bebendo energia desse sistema e devolvendo essa energia de forma que ela seja alimento para a Terra. É como se nós fôssemos captadores de energia que a Terra não pode processar. Antes tem que passar pelos humanos, e os humanos cedem essa energia para a Terra nos ceder energia adequada para os nossos corpos físicos. Vocês compreendem aí um aspecto da unidade de consciência desse sistema. Não, daqui para diante, ninguém daqui dessa sala pode achar que está na Terra à toa, sem fazer nada, desocupado, que sua vida não tem qualquer significado, que o planeta Terra não sabe quem é você. Não é verdade. O planeta sabe exatamente aonde andam todos os seus capacitores, seus transformadores de energia, enfim, as pessoas que vivem aqui na Terra. Tanto é que nós podemos achar que os nossos deslocamentos para fazer turismo por aí, todos esses deslocamentos, é à toa? Não. Isso é compatível com necessidades telúricas, energéticas do própria evolução do planeta Terra. Acreditem nisso. Portanto, quando a gente chega e vai fazer um ritual, aí não sei o que, com os 4 elementos, para poder conseguir uma viagem, para ir não sei para onde, está pedindo para quem? Juntem, gente, a magia com esse conhecimento extraterrestre e vocês vão ver que não tem nada de magia. É um papo legal com a Mãe Terra. Diz, olha, você não está precisando de alguém na Europa? Estou disposto a ir. Eu vou. Aí tem a ação do Dévica, ação de elementais, e até de repente um extraterrestre fala, puxa, esse campo vibratório em determinado lugar no planeta Terra é importante. Pendura uma cangalha nesse sujeito e leva ele para lá. Cangalha que eu falo é uma palavra que Preto Velho usa para aparelho psicotrônico extraterrestre implantado nas pessoas. Uma pessoa vai viajar e eles pegam puma, põe o negócio e leva o equipamento naquele sujeito. Porque ele é a bateria do equipamento. Ele fornece energia e ele faz, vamos dizer, ele responde por parte dos campos necessários para que aquele aparelho funcione. Então não adianta o aparelho ser colocado, às vezes, numa pessoa, por exemplo, vamos supor aqui, Joinville, né? Então, o aparelho precisa ser colocado em Joinville. Olha, em Joinville não tem ninguém com energia, com a faixa vibratória específica do sujeito. Aonde está esse camarada? Procura, ele está em Fortaleza. Põe a cangalha nele e o sujeito fala, eu vou conhecer Joinville esse ano, nem que minha mãe sabe, não vai. Forças incríveis. E se essa pessoa se suicidasse, como é que isso... Que situação, né? Olha o mal que ele causou. Olha a confusão. Agora, pode ter certeza, toda vez que um indivíduo resolve sair do plano da matéria voluntariamente,
né? Imediatamente há um rearranjo de forças, todo mundo. Faltou a capacidade de transmutação terrestre se redistribuir. Porque, inclusive, está nascendo continuamente pessoas, né? E olha, quando o sujeito morre, é colocado alguém no lugar dele. Ah, pode ter certeza, o processo é assim. Né? Ninguém é insubstituível nesses programas evolutivos. Eu fiquei aqui com alguns pontos de interrogação. Por favor. Que você falou. Eu sou bióloga de formação. E trabalho com ecologia de fauna silvestre. Faço parte de um grupo que a gente se intitula assim, tanto quanto meio maluco, de ficar preservando algumas áreas, para que não desapareçam determinadas espécies, tanto animais como vegetais, e falando até em fazer inseminações artificiais. Sim. E aí? O que tem? Maravilha. Fiquei ponto de interrogação desse tamanho aqui na minha cabeça. Mas você vai ver responder todas as suas questões, você vai ter respondido as questões. E olha, ainda vou te dizer um negócio para complicar mais ainda. Você vai dizer. Olha só, os ETs dizem que todas as espécies que existiram, que existem na Terra, eles têm um registro de tudo isso, eles implantam a hora que querem de novo. Você fala, não, eu sou ecólogo, eu sou isso, e agora o que eu faço? Gente, mas não a finalidade não é a preservação em si, é o ato de preservar, é a luta por preservar, que te transforma como indivíduo, que transforma a mentalidade do coletivo, que beneficia as potencialidades do planeta Terra naquele local, naquele momento. Entende? Muitas vezes... Então não é a ciência ou a ciência? Não, é. Nós pensamos que estamos fazendo ciência, nós somos tudo bruxo. É isso? Nós estamos fazendo, o ato é certo e o princípio é equivocado. Exatamente. Então, eu disse que apenas os nomes mudaram. Se uma entidade chega e fala, vai em tal lugar, acenda uma vela, bota 3 pedras, não sei o que, papapá. Hoje eles fazem assim, você é ecólogo, por favor, vai me preservar as tartarugas, lá na Bahia, não sei o que. Magia. Tudo é relocalização de estruturas de poder energético. O trabalho que você faz lá é mais importante para você do que eventualmente para a própria ecologia. É em você que está ocorrendo a transmutação. Agora, é importante o trabalho lá? É fundamental para a Terra, para essas espécies, para o programa evolutivo dessas espécies que vocês estão ajudando a preservar. Nada é à toa, nada é perdido. Mas nós estamos entendendo essas atividades, vamos dizer, como você mesmo falou, de uma ótica, de uma perspectiva, ou a partir de paradigmas equivocados. Um dia nós veremos o que nós realmente estamos fazendo em cada situação. Nós vamos ter mais clara essa perspectiva de como as coisas funcionam. Né? Eu estava citando aquele livro. Os ETs mandavam esse grupo para lugares ermos. Fica lá. Não pintava nada. Quantos ETs já marcaram? Ponto de encontro em tal lugar, etc., em tal hora, papapá. Fica todo mundo esperando escoar. Vigília. Não acontece nada, vai todo mundo triste para casa. Aí chega a entidade, incorpora de novo, né? Manda chamar o ET. Primeira coisa que o pessoal fala, pô, fomos lá, deixamos as nossas famílias, vem toda a ladainha, né? Fizemos isso, não tínhamos dinheiro e fomos, compramos isso, compramos nada, e não aconteceu nada, vocês não desceram. Fica todo mundo esperando essas coisas. Daí a entidade pega e explica, né? Nós precisávamos de vocês naquele lugarzinho. Mas por que não disseram antes? Porque se a gente dissesse, vocês não iam entender. Ou não ia. Ou não ia. Depois eles começaram a perceber as mudanças que estavam acontecendo neles. Tanto é que, a partir de um certo momento, primeiro a sensitiva do grupo, a Bárbara, começou a sair do corpo e entrar a bordo das naves hiperfísicas que eles localizavam naquele lugar. O que eles estavam fazendo? Agendamento energético. Eles pegam uma das infinitas linhas que existem, que saem desses grandes centros de força. Imagine o seguinte, uma bolinha pequena, com cabelos, né? Com um monte de fiozinhos de luz. Esses fiozinhos vão indo e chegam em pontos na superfície. Eles pegam, às vezes, um fiozinho desse por dentro e colocam em outro lugar. Isso chama agendar, na linguagem popular extraterrestre. Ou seja, esse ponto aqui tem um agendamento. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos impulsionando eletricamente um canal paraluminoso que vai no centro da Terra, não no centro físico, no espírito do planeta, que devolve por esse canal condições vibratórias
para as coisas que acontecem nessa sala e que não é visível. Porque de vez em quando entra grupos de baixinho por aqui, fazem coisas ali, depois sai, depois entra, faz não sei o que ali, e vai, sai embora, vem uns grandes, vem luz, vem não sei o que, vem uns caras que nem sabe o que vem aqui, e vai embora. Nós não sabemos por quê. Mas se esse canalzinho não estiver ativado, eles não podem fazer isso, fica todo mundo esperando, não acontece. Eles ficam à toa lá, com os equipamentos, aqueles negócios que eles têm que colocar. Eles botam umas peças das antenas parabólicas meio ao contrário, porque ela é assim, né? Vou desenhar, porque eu não gosto de ver. Ela é parabólica, mas ela tem o meio dela assim, ó. Né? Isso aqui é um corte, né? Dá para entender, né? Aqui é o ponto dela. Vamos desenhar assim, uma anteninha assim. E o meio dela é assim. Eles colocam um tipo de coisa desse aqui, eles transmitem essa palestra para as dimensões hiperfísicas. Tem auditórios aí lotados de entidades sentadas ouvindo o papo que está rolando aqui. E tem mais, ouvindo outras coisas, porque a vida de cada um de vocês pode ser acessado em tela. Pode ser que um antigo parente de você... Olha só, gente. Vamos aprender a juntar as coisas. Hoje eu peguei a Austrália para Cristo, né? Lá na Austrália, deve ter alguém que perdeu um filho há muitos anos e quer notícia. Aí a entidade, mas seu filho está muito bem, ele até renasceu. Lá no Brasil, código do cara, lá. Puta, ele está numa conferência lá em Curitiba, ó, assistindo. Ele sabe que o filho está aqui. Olha, essas coisas que vocês pensam que não acontecem, acontecem. Você quer informações sobre seu filho? O ponto agendado permite acessar, te joga num telão, e se a entidade lá for brava mesmo, retira a pessoa que está fazendo a consulta do corpo e ainda mostra o filho encarnado aqui nessa sala. Eles têm tecnologia para isso. Só que não podem usar assim, torto é direito, mas tem. Eles podem fazer essas coisas. Eles podem curar coisinhas em vocês. Se vocês entram nessa sala com consciência dessa fantástica unidade, que nada é por acaso, e que nós estamos aqui realizando um propósito também para a Mãe Terra, né, a qual nós temos imensa gratidão, todos nós devemos ter, vocês se beneficiam de coisas que vocês nem imaginam. Isso é muito importante. Deixa eu contar uma coisa, me permita você contar, porque isso não é um fato novo, muita gente conhece. Uma pessoa aqui do auditório lembrou-se, uma espécie de um sonho, que eu tive trabalhando no sentido de curá-la de alguma coisa ontem à noite, e a filha dela também. Eu sei que esse fenômeno ocorre há muito tempo. Eu trabalho em cura fora do corpo. Bom, eu não preciso ter consciência disso, mas pode ter certeza. Por que essa pessoa veio parar aqui? É tudo uma coisa só. Está tudo interligado. É possível que os guias de cura que vêm nessa sala aqui precisem terminar o que foi começado lá. Pode acontecer isso. Eu não estou dizendo que foi isso. Eu estou usando esse exemplo apenas como para mostrar para vocês as interligações que rolam em cada pessoa. Ninguém está aqui junto por acaso. Todas as pessoas estão trocando, através dos seus scanners, trocando elementos e informações que têm a ver com a harmonia desse sistema como um todo, que não deixa de ser um repeteco dessa estrutura aqui que cada um é. Todas essas coisas se interligam de uma maneira fantástica e inacreditavelmente complexa, e ao mesmo tempo impressionantemente simples. As leis que regem isso é muito simples, muito simples. A nave que está parada em cima, equipamentos que estão aqui, e os equipamentos lá de baixo, as reuniões intra que ocorrem durante essas reuniões, isso tudo é parte de uma sinfonia única. Pois é. Quem lê a Herança de Elisa vai entender bem isso que está falando aí, né? Ele está falando daquele livro, eu acho que eu não trouxe a Herança de Elisa hoje aí, mas dá para ter um entender. É muito interessante. Aqueles personagens conseguem transmitir, de fato, essa incrível ideia de unidade dos sistemas todos de inteligência. Bom, mas daí, como que nós vamos evoluir para o nosso tema de hoje, a partir desses elementos todos? Ora, nós todos temos posição geográfica, nós somos pontos ambulantes nessa estrutura aqui. Num determinado momento, aí para diante, né, nós vamos nos deslocar aqui, pode ter certeza. As pessoas estarão em algum lugar desse território durante esse processo todo. Vocês podem estar sendo convocados para permanecer em Curitiba, ou ir para regiões subterrâneas, ou eventualmente
deixar o planeta, ou eventualmente ficar numa órbita, sei lá onde, ou vocês poderão deixar seu corpo físico aqui e ir trabalhar em outras dimensões. Esse grupo de pessoas aqui, por exemplo, desse livro, Contatos Extraterrestres da Amazônia, eles, vou mostrar para vocês aqui, os extraterrestres que estão trabalhando, os intras que estão trabalhando com eles, um dos desenhos, que eu não sei se eu vou, você pode pegar o foco aqui, depois eu tento mostrar para todo mundo. Esse desenho mostra uma situação em que a Canal, a Bárbara, eu acho que aqui, não sei se estava, acho que só a Bárbara, ela foi ver nas dimensões hiperfísicas um corpo que estava sendo gerado para ela quando ela deixasse a matéria, porque ela vai usar esse corpo durante a transição planetária. Aí lá adiante tem aqui outra cena, Bárbara, Maciel e Leia, o extraterrestre, olhando para a reprodução de 2 dos nossos corpos atuais na nave. Então aparece a produção, olha só, roupa, é a visão que eles têm, eles trabalham dessa maneira. Então, essas são ilustrações e cresce no mundo inteiro canais sensitivos e pessoas que estão a bordo e vendo essas coisas fisicamente, com os olhos físicos. Isso tudo, gente, é parte de um gigantesco plano. Olha, quando uma nave alienígena mesmo está completamente de fora do sistema, passa pela Terra, ele imediatamente capta os sinais de Alaramar, isto é, o plano evolutivo provisório que está em curso na Terra. A nave capta como quem carrega um programa de computador. Aquele é analisado imediatamente, eles podem identificar as áreas em que eles podem cooperar. Eles entram automaticamente, em decorrência da percepção disso, em contato com a direção de Alaramar. Isso não é burocrático, ninguém passa e-mail, gente. Não tem nada disso, é e-mail para o excelentíssimo senhor coordenador-geral do Alaramar. Ponto. Não tem isso. Isso tudo são automatismos. Essas coisas funcionam por afinidade energética. Esses seres imediatamente, ao perceber o que podem fazer, estão imediatamente comprometidos com a ajuda que podem dar. Nesse momento, eles fazem parte da Fraternidade Branca. Nesse momento, eles fazem parte da grande reunião de seres comandada por Astacheran, que está ajudando o processo evolutivo da Terra. Terminado a sessão de trabalho deles, desvinculam-se e vão embora. Portanto, não existem estruturas burocráticas coordenando o programa evolutivo da Terra. Isso é uma sinfonia, isso é uma sintonia. E o maestro é invisível, chama-se una consciência. Bom, dentro dessa perspectiva, vamos olhar isso daqui fora dessas jurisdições, fora desse bairrismo característico nosso. Vejo isso aqui como um pedaço de uma América do Sul, que do lado de cá tem uma cordilheira gelada gigantesca, marcada por um sem número de vulcões enormes. Nós estamos aqui desse lado, à beira desse lado do Pacífico inteiro da América do Sul, 2 placas tectônicas estão uma quebrando para baixo e levantando as cordilheiras. Que algumas das cidades que estão lá no alto da cordilheira eram portos marinhos, portanto estavam no nível do mar. Hoje estão a 3.000, 4.000 metros de altura, 2.000 e tantos metros de altura. Eram portos, e estão lá em cima agora. Porque, nesse ponto, a placa sul-americana está afundando, enquanto a placa do fundo do Pacífico sobe, criando as cordilheiras. Um dia, vai haver um fenômeno de cisalhamento, de quebra, nessa placa daqui. Portanto, a placa só afunda e cede. Um dia ela parte. Aí os vulcões... Ninguém sabe como. Alguém um dia brincando, acho que eu estava numa palestra com a Ademar Eugênio de Mello, falou, todas as regiões altas são seguras. Então a Cordilheira dos Andes, muito segura. Você pode ficar em qualquer boca de vulcão daquela. Completamente seguro. Ou seja, é uma região que, apesar de ser alta, ela está justamente numa falha impressionante, que é o contato entre as placas geofísicas sul-americana e a do Pacífico. Pois bem, nós estamos analisando aí o planeta sob uma ótica diferente daquela que nós estamos acostumados.
O planeta, gente, físico, Terra, é uma bola mole. Ela viaja gira em torno de si, viaja em torno do Sol, mole. Se vocês fosse um ser muito grande, tivesse que pegar a Terra assim, na mão, a Terra ela não tem nem condição de ficar sobre ela mesma. Ela rompe-se, como se fosse uma bolha de mercúrio. Igual aquelas bolhas de mercúrio que os astronautas produziram a bordo das estações, que as pessoas viram aquelas esferinhas de mercúrio brincando no ar, né, sem gravidade. Elas são moles. Eles empurravam e a bolinha saía assim, ó. Toda molenga, né? A Terra é uma coisa assim. Só que esses movimentos são lentos e praticamente imperceptíveis até para os mais sofisticados aparelhos que nós temos de medição. Embora a ciência hoje já tenha descoberto isso, a Terra é mole. Portanto, ela é uma estrutura que está sujeita a pressões internas e externas equilibradas. Na medida que a atividade humana desloca massa e energia nesse sistema, nós vamos tirando o equilíbrio conquistado. A Terra se rearranja. Ela busca sempre compensar aquilo que está sendo modificado por ação exógena, ação de gente de fora, nós, que não pertencem ao ser Terra, pertencemos. Portanto, o que acontece? A Terra, ela não é um ser morto, ela está sujeita a forças e a pressões internas relativas às suas necessidades pessoais, digamos assim. Portanto, toda a atividade humana de superfície está sujeita a, vamos dizer, às compensações de interesse da Terra. A Terra não está parada. Muita gente acha que sim. A Terra não só gira em volta de si, em volta do Sol, mas viaja com o sistema solar, viaja com a Via Láctea inteirinha a velocidades incríveis. Se nós somarmos tudo isso e vetorialmente, nós vamos ver que a Terra realmente viaja a uma velocidade extraordinária no espaço. E isso tem consequências. Nós invadimos regiões cósmicas que antes nós não estávamos navegando, portanto sujeitos a energéticas externas que a Terra jamais conheceu antes. Nós estamos, portanto, a Terra está agora na iminência de ter que se adaptar a uma região em que ela está viajando, que vai produzir saltos, transformações gigantescas nela, energeticamente falando. Veja só, se a Terra dá um salto de energia, se o sistema solar dá um salto, se a Via Láctea dá um salto, quem é que pula? Todas as pessoas que não tem nada a ver com o novo padrão vibratório. Pula todo mundo fora, porque não tem mais condições de dar junto o salto, se não der por conta própria. Porque os bichinhos lá que você cuida, as plantas, todas essas, estão sintonizadas com o planeta, saltam junto. Nós não. Nós somos seres livres, dependemos do nosso trabalho conosco mesmo para saltarmos. Se a gente está acomodado, achando que nós somos ser general por decurso de prazo, pode ter certeza, não chegaremos lá. Ou nós trabalhamos em cima da gente mesmo, e para dar o salto, ou a Terra não vai carregar a picareta. Eu garanto para você, a banda podre da Terra não tem a mínima condição de arranjar um jeitinho para você passar para a nova era, com base em negociações de bastidores. Tire isso da cabeça, não tem a mínima condição, não tem jeitinho. Eu pago em dólar. Não adianta. Eu minoro o karma de alguém, não dá para fazer um negócio, porque tem gente pensando nisso, achando que rezar isso, rezar aquilo, fazer aquilo, leva para a nova era. Gente, o que leva para um tempo novo é o que nós sentimos pela gente mesmo. Ou nos amamos, ou estamos fritos. Essa é a realidade última da coisa. Como seres livres, ou damos valor a essa liberdade e exercemos essa liberdade a nosso favor, ou nós não temos a mínima condição de acompanhar o programa evolutivo que está em curso aqui na Terra. Essa é uma questão. Aí o que é isso, Gonzaga? E não é uma pergunta fácil de responder. Se eu soubesse responder, eu teria resolvido meus problemas todos. E eu tenho tantos problemas quanto vocês têm. Mas uma coisa eu sei, eu quero que vocês façam correlação com essa coisa de território agora. Gente, qual é o horário, do intervalo? Mais 15 minutos. Mais 15 minutos. A superfície da Terra, nós vamos desenhar aqui um trecho da longa esfera terrestre.
Assim como nós temos pele, epiderme, derme, epiderme, etc. e tal, a Terra também tem. Então, existem energias relativas ao ser Terra, à consciência terrestre, que são muito altas. Vibram lá longe do núcleo da Terra e da superfície, outras mais embaixo e assim por diante. Tem umas bem altas, mas ainda já na superfície. Tem as que correm na superfície, na energia da pele, aquelas que estão abaixo do solo, outras mais profundas e assim por diante. Ou seja, a partir do núcleo terrestre, existem muitas camadas onde se processam energias específicas. Quando você está viajando de avião, muitas das funções energéticas que você tem quando está aqui na Terra não são exercidas lá no alto, mas só exercidas na Terra. Mas aqui ativam-se outras coisas. Para bom entendedor, que certamente vocês sabem que são, uma civilização só chega a voar quando os seus indivíduos precisam ir naquelas alturas. Entenderam? Como tudo é relacionado. Então, Santos Dumont fez o avião porque a Terra estava precisando de gente aqui em cima. Como é que bota gente aqui em cima? Voando. Para a Terra poder começar a transformar ou a transmutar faixas vibratórias que só se manifestam nesse nível. Tipo 10 mil metros de altura, por exemplo. Ou seja, todos os fenômenos civilizadores ou de civilização e tecnológicos, portanto, estão relacionados ao programa evolutivo do ser Terra e dos indivíduos com quem ela troca essa energia. Ela empresta o corpo e pede apoio de transmutação, que nós realizamos como seres, assim como as plantas e animais também fazem. Mas plantas e animais não constroem avião, não vão lá para cima. Nós podemos até carregá-las, mas na verdade cabe ao homem exercer essas funções. Um dia a Terra dá um salto evolutivo porque abrigou humanidades. Se ela não abrigasse, ela não daria esses saltos. Entende? Bom, quando nós construímos um edifício muito alto, nós sujeitamos as pessoas que vivem nos andares mais de cima a uma energética diferente da energética das casas, e não dos edifícios, das casas próximas da superfície. Há muita gente que não se dá bem em apartamento, outras não suportam viver em casas. Isso já mostra alterações de padrão vibratório. Há pessoas que têm necessidade de dormir em lugares altos, não só em montanhas, mas também em edifícios altos. Mas outras pessoas não suportam dormir a não ser próximo do chão. Isso tudo mostra, mais ou menos, qual é a faixa vibratória que a pessoa está transmutando predominantemente naquele momento do seu processo evolutivo. Isso tudo está relacionado. A humanidade só constrói edifícios grandes para atender a necessidade de pessoas que precisam estar nessa altura durante o sono. Olha que tudo isso parece loucura, mas não é. Todos esses fenômenos são interrelacionados. Bom, mas nós precisamos falar de 3 faixas aqui muito importantes que são todas subterrâneas, que tem muito a ver com o deslocamento dos indivíduos na superfície e com o papel que esses indivíduos exercem na superfície da Terra. Essas faixas, a melhor palavra para ela é codãs. Codãs. Os ETs se referem a 3 codãs, 3 planos de energia. Não confundir com terra, com o sol. São 3 faixas de energia. Uma vibra exatamente embaixo da superfície dos nossos pés, né? A outra mais profunda e essa mais funda ainda. Acontece que, como nós, a Terra também não é um ser homogêneo, todo simétrico e bonitinho. Ela tem assimetrias e que fazem parte, porque a natureza cria assimetrias para gerar energia para o programa evolutivo. Então existem lugares em que esse último codã aqui, ó, invade esse codã daqui de cima. Há lugares onde esse codã daqui invade o de cima também. Há outros em que esse daqui invade esse e invade esse. Ele fura assim, vai lá em cima e faz isso, né? Perdão. Aparece aqui na superfície. Aqui está aparecendo o número 2, ó. Aqui está aparecendo o número 3. E às vezes ocorre também lugares em que o primeiro codã
mergulha e vai para baixo. Em outras situações, o Kodan de cima chega a mergulhar tão fundo, ele vai aqui embaixo. Portanto, existem essas particularidades, né? Nós temos os pontos em que os Kodans número 2 aparecem na superfície, são montanhas. Deixa eu pegar mais um lugar aqui com o Kodan. Vamos pegar esse trecho aqui e vamos fazer uma cadeia de montanha. Os ETs explicam que todas as montanhas estão vibrando ou elas se beneficiam da energia Kodan 2. É uma energia que eu poderia chamar da saúde, altamente alquímica, propícia a tudo o que a gente pode falar de bom na vida da gente. Todos os afloramentos de Kodan 2, de um modo geral, quase não existem exceções, na superfície física da Terra, são cadeias de montanha. Esse nível 1 aqui é um nível, vamos dizer assim, primitivo de vibração. Ah, não, será que eu estou certo? Às vezes eu troco, hein? Primitivo. Esse 2 aqui, nós podemos chamar de elevado, altamente benéfico. Também chamada região do sono profundo. Esse 3 aqui, não, perdão, desculpe, eu coloquei errado. Aqui é denso, denso. Denso no sentido de sujo, poluído. Aqui é primitivo. Primitivo. Quando existe afloramento dessa faixa vibratória primitiva na superfície, de um modo geral, nós temos duas coisas: ou grandes desertos, ou grandes florestas. Normalmente é onde estão as maiores reservas de água. O fundo dos oceanos e as grandes florestas amazônicas, por exemplo, fora dos desertos do Saara, dentro dos desertos da China, etc., Gobi, são áreas de padrão muito primitivo. Aqui nós podemos encontrar, olha para os biólogos aí, coisas muito antigas, né? Espécies e padrão evolutivo muito primitivo. Inclusive com sistemas ecológicos de sustentação também muito primitivos, de cadeias extremamente delicadas. Mexeu, bagunça com facilidade. Né? Já essas áreas aqui, de montanhas, são de elevado padrão. Quem quer viver bem, de maneira saudável, viva longe do mar e em cima das montanhas. Isso é uma grande regra de saúde. Os ETs diziam: se eu fosse vocês, eu jamais construiria à beira do mar. Olha, o mundo inteiro está na beira do mar. Porque o nosso negócio é o comércio, é ficar perto do mar por causa dos navios, é por causa dos aspectos de beleza e turístico. Vocês imaginem se o litoral do Rio de Janeiro, ali onde tem um Pão de Açúcar, Corcovado, não existisse cidade, que maravilha seria aquele lugar. Fizeram o que fizeram. Né? Era muito melhor que não tivesse o Rio de Janeiro ali. Fizesse o Rio de Janeiro em outro lugar, deixasse aqui do jeito que era. Mas não, nós não raciocinamos assim. Isso é um dos erros que nós temos, nossa desinformação e ignorância em relação a como construir. Não devemos construir na beira dos mares, nem na beira de grandes rios. Sempre, de preferência, nas montanhas. Vide civilizações extraterrestres avançadas. Todas elas, quando não estão em cima das montanhas, estão dentro das montanhas mesmo. Eles constroem estruturas dentro. Aqui na Terra, vocês querem achar bases intraterrestres? Quase todas as montanhas da Terra, aqui do Brasil, está cheio de bases intraterrestres. Você vê, por quê? Por causa disso. Para eles, são seres que sabem que o afloramento Kodan 2 ocorre nas montanhas, é onde há uma energia altamente benéfica para os processos evolutivos e manutenção da saúde e harmonia do ser. Isso aqui é um dado importante. Com base nisso aqui, nós já vemos quais as áreas do território brasileiro que são consideradas sagradas. E por que sagrada? 2 fatores são importantes. Primeiro fator, afloramento de Kodan.
afloramento de Kodan 2. Segundo fator, chakras. Chakras telúricos ou terrestres. Não existe coincidência entre afloramentos de Kodan e chakras telúricos. O ponto energético vibratório de um chakra importantíssimo para o planeta Terra aflora num lugar altamente primitivo, uma região que é Kodan 3. Esse ponto é num lugar que vive uma população paupérrima, um lugar que tem nada de especial, chama-se Vale do Paranã. É no Vale do Paranã que realmente está o centro de energia relativo a um dos chakras terrestres. É próximo ao Alto Paraíso de Goiás. Mas Alto Paraíso de Goiás é Kodan 2. O chakra mesmo vibra em região primitiva de Kodan 3, que chama-se Vale do Paranã. Vamos aqui na nossa geografia localizar onde fica. Paranã é um rio caudatário do sistema Tocantins. Agora vocês vão ter que botar a geografia de vocês aí em dia, né? Ô, Toninho, fica do lado de cá. Essa caneta, ao contrário. Esse mapa vai me permitir riscar, destacar. Deixa eu ver o que. Vai me permitir riscar para destacar algumas coisas. Quem está muito de longe, só para ter uma referência. Aqui está o Distrito Federal, ó, essa bolinha. Aqui está a cidade de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia. Né? Para vocês terem mais ou menos uma ideia, uma referência aqui geográfica da coisa. Aqui no Distrito Federal, Alto Paraíso e Goiás, está bem aqui assim, eu vou marcar a bolinha, uma bolinha dupla. Aqui é uma região alta. 1.611 metros, mais ou menos, é o ponto mais alto da Chapada dos Veadeiros. É uma das partes das regiões sagradas. Eu vou dizer o que é a região sagrada no Brasil. Pois bem, aqui, entre essa região e a fronteira de Goiás, com Minas e com Bahia, essa fronteira aqui, existe aqui o espigão mestre da Serra Geral de Goiás, área sagrada por excelência, um dos mais importantes afloramentos de Kodan 2 do Brasil. Só tem um mais importante, que depois a gente vai dizer qual é. Pois bem, entre esses dois é que está o Vale do Paranã. Está aqui a palavra Paranã escrito aqui. Esse aqui é o Vale do Paranã. Ele caminha para a região de Palmas. Essa, portanto, ele começa ao lado de Alto Paraíso de Goiás. Aqui tem um lugarzinho endêmico que eu fui dormir lá, um lugarzinho horrível de pobre. E tem mais, eu não sabia na época, lá é infestado de barbeiro, daquele bicho da doença de Chagas. Eu dormi lá, não aconteceu graças a Deus nada comigo, mas a população inteira tem doença de Chagas. E é crônico, ninguém nem liga mais, eu não sei como aquele povo vive. Mas chama Flores de Goiás. Quer dizer, na cadernetinha de vocês, bota Flores de Goiás, talvez seja o povoado, uma das pontas de um triângulo importantíssimo de energia, né, que é o Vale do Paranã, que é onde situa-se, né, a ponta de um dos chakras mais importantes do planeta Terra. Diga-se de passagem, o único chakra que vibra toda a sua área, vibra inteiramente dentro de um único país e todo ele em terra firme. Eu vou dizer por quê. Porque, gente, a Terra, em função do movimento dela, da excentricidade, do fato dos eixos da Terra estar inclinados, o eixo da Terra astral é inclinado em relação ao eixo da Terra física. Essa não coincidência é uma das coisas que vai ser corrigida agora. Pois bem, em função disso, tudo que existe energeticamente na superfície não fica parado, fica fazendo um movimento elíptico. Confere? Então, tudo que está no astral aparece na superfície fazendo uma rota em cima do território. Né? Então, esse chakra aqui não é um chakra que fica parado em Flores de Goiás. Ele passeia. Ele passeia, Vale do Paranã.